Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula e na aula de hoje nós iremos dar continuidade ao estudo das propriedades dos quadriláteros e dessa vez vamos estudar o trapézio. Trapézio é um quadrilátero que apresenta apenas dois lados paralelos, ou seja, é um quadrilátero, tem 4 lados, mas apenas 2 desses lados são paralelos. Observe essas figuras aqui. Na figura ABCD, nós temos que o lado AB é paralelo a CD. Esses dois lados eles são paralelos. Nessa figura, o lado AB é chamado de base maior e o lado DC é chamado de base menor. Então, os lados paralelos de um trapézio são chamados de base maior e base menor. No caso da figura PQRS, nós temos que são paralelos os lados PS e QR, como indicado aqui. Então, esses lados paralelos são as bases. Nesse caso, PS é a base maior e QR é a base menor. A distância entre as bases é a medida da altura do trapézio, como nós podemos ver indicado aqui nesta figura. Aqui nós temos um trapézio onde a base maior é MN e a base menor é PO. E a distância entre essas duas bases é a altura do trapézio. Entre esses trapézios, nós devemos destacar dois casos particulares, que são o trapézio retângulo e o trapézio isósceles. E do trapézio isósceles, nós vamos estudar duas propriedades. Mas primeiro falando sobre o trapézio retângulo. É o trapézio no qual um dos lados não paralelos é perpendicular às bases, ou seja, forma com as bases ângulos de 90 graus. Nesse caso nós temos aqui o trapézio ABCD e o lado AD, ele é perpendicular às bases AB e DC. Veja, o lado AD, que é um dos lados não paralelos do trapézio, ele forma com as duas bases ângulos de 90 graus. Já no trapézio isósceles, nós temos a seguinte característica. O trapézio isósceles é o trapézio no qual os lados não paralelos são congruentes, ou seja, têm exatamente o mesmo tamanho. Observe aqui no trapézio PQRS, as bases são PQ e SR ou RS, e os lados PS e QR são congruentes, ou seja, eles têm exatamente a mesma medida. Daí vem a primeira propriedade. A primeira propriedade diz que em um triângulo isósceles, os ângulos da mesma base são congruentes. Ou seja, se a gente tem um trapézio isósceles, que tem os lados não paralelos congruentes, nós vamos ter que os ângulos da mesma base eles são congruentes. Aqui nesta figura nós temos indicados os ângulos A e B, C e D. Então as medidas A e B são iguais e as medidas D e C também são iguais. Veja, aqui na base AB do trapézio, os ângulos destacados em verde, A e B, têm exatamente a mesma medida. E na base DC, nós temos os ângulos D e C também congruentes, ou seja, ângulos que têm a mesma medida. Então, mostrando aqui a primeira propriedade, que diz que os ângulos da mesma base de um trapézio isósceles são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Perceba que nesse trapézio ABCD, nós temos que ele é isósceles. Observe as medidas dos lados AD e BC, que são exatamente 7,21. Isso indica que o trapézio é isósceles. E note que os ângulos aqui indicados com as mesmas cores também têm a mesma medida. Note que a medida do ângulo A e do ângulo B são congruentes, são iguais, bem como dos ângulos C e D também são iguais. Se eu, a partir desse trapézio, traçar um outro trapézio de maneira que continue isósceles,
Note que os ângulos nas cores verdes, bem como os ângulos na cor azul, também continuarão com a mesma medida. Note. Esse triângulo é isósceles. Note que a medida dos lados não paralelos continua igual. E note os ângulos azuis e verde também tem indicado aqui exatamente a mesma medida. Então, se eu altero aqui o formato do meu trapézio, mas se eu o mantiver isósceles, a medida dos ângulos da mesma base continuarão sendo exatamente a mesma. Então note que por mais que eu altere o meu trapézio, ele vai continuar com as medidas dos ângulos da mesma base iguais. Isso comprovando aqui a propriedade 1. A segunda propriedade dos trapézios isósceles diz que as suas diagonais são congruentes, ou seja, em um trapézio isósceles, as diagonais têm exatamente a mesma medida. E agora nós vamos verificar a segunda propriedade, que diz que as diagonais de um trapézio isósceles são congruentes. Então eu vou traçar aqui as duas diagonais, exibir os valores e verificar que elas têm exatamente a mesma medida. Vou traçar a diagonal AC e a diagonal BD. E agora vou exibir os valores dessas duas diagonais, que aqui está indicada por E e F, mas eu vou exibir os valores para que verifiquemos que elas têm exatamente o mesmo valor. Então, aqui nós podemos notar que as diagonais AC e BD têm aqui indicados nesse trapézio a medida 18,87. Se eu altero o trapézio, o mantendo isósceles, note, eu continuo com o trapézio isósceles e a medida das diagonais elas continuam a mesma. Vou diminuir aqui um pouco a base do trapézio, de forma que eu o mantenha isósceles, e vou mostrar que mesmo eu alterando o trapézio, se eu o mantiver isósceles, as diagonais elas continuam exatamente com a mesma medida. Note que tem exatamente a mesma medida se o trapézio é isósceles. Então assim fica comprovada a segunda propriedade. Outro elemento importante do trapézio é a base média. O que vem a ser a base média de um trapézio? O segmento cujas extremidades são os pontos médios dos lados não paralelos é denominado base média do trapézio. A base média de um trapézio é um segmento paralelo às bases do trapézio. Pois bem, aqui nós temos o trapézio ABCD e nós temos sobre os lados não paralelos os pontos M e N. O ponto M é o ponto médio do lado AD e o ponto N é o ponto médio do lado BC. Então aqui nós temos os pontos médios desses dois lados não paralelos. E traçando o segmento MN, esse segmento recebe o nome de base média do trapézio. Importante destacar que o segmento MN ele é paralelo à base AB e é paralelo à base CD. Então, a base média de um trapézio é um segmento que une os pontos médios dos lados não paralelos e é paralelo às bases do trapézio. A medida da base média de um trapézio é igual à metade da soma das medidas das bases do trapézio. Vejam, para obter o comprimento do segmento MN, eu posso simplesmente somar a medida do segmento AB com a medida do segmento DC e dividir por 2. Como nós podemos ver destacado aqui nessa formulazinha. Bom, a medida de MN é igual à medida de AB mais medida de CD dividido por 2. Fazendo esse cálculo, nós encontramos o comprimento do segmento
mn. Então eu vou demonstrar que essa relação ela é verdadeira através do desenho. Nós vamos verificar que a base média de um trapézio tem exatamente a medida da metade da soma das duas bases. Vou traçar aqui os pontos médios dos lados AD e BC. Bom, eu tracei aqui os pontos médios, chamei aqui de M e N, e vou traçar a base. Note que a medida da base AB nesse trapézio é 18 e da base DC é 6. 18 mais 6 são 24. A metade de 24 são 12. Então, o comprimento da base média MN deve ser 12. Vamos verificar. Então, eu tracei aqui MN e note que o valor exibido aqui é 12. E se nós alterarmos o tamanho a posição do trapézio, será que isso se mantém como sendo a média da soma das bases? Note, se eu fizer apenas esse movimento, essas bases se mantêm inalteradas. Agora eu vou aumentar essa base para 24 e essa base também eu vou alterar o valor. Note que ela agora mede 12 e perceba que a base média agora foi para 18. 24 mais 12 são 36, dividido por 2, 18. Então, aqui nós observamos que a base média ela tem sempre a metade da soma das bases maior e menor. Então, aqui fica comprovado a relação que nós acabamos de ver. A base média do trapézio é a soma das medidas das bases dividido por 2. Mas uma importante observação é que essa propriedade ela vale para qualquer trapézio, independente dele ser isósceles ou não. Por exemplo, note esse trapézio. Tem um trapézio aqui onde a base maior mede 24, a base menor mede 4. Pela imagem dá de perceber que esse trapézio não é isósceles, pois esse lado é maior do que este. A soma 24 mais 4, 28, dividido por 2, 14. Então perceba que continua sendo a média. Vou diminuir um pouco mais. Note, 24 mais 2, 26, dividido por 2, 13. Então, independentemente do formato do trapézio, sempre a base média será a medida da metade da soma das duas bases, maior e menor. Vale também para o trapézio retângulo. Note, 24 mais 18 são 42. 42 dividido por 2, 21. Então, independentemente do formato do trapézio, a base média terá sempre a metade da soma dessa base com essa outra base. Para finalizar, nós vamos ver aqui dois exemplos. Primeiro exemplo. No trapézio da figura abaixo, o ângulo C mede o triplo do ângulo B. Quais as medidas dos ângulos internos do trapézio? Primeira coisa, note que os ângulos A e D são retos, ou seja, medem 90 graus. O ângulo C, que é o ângulo maior, ele mede o triplo do ângulo B. Então, eu posso, por exemplo, chamar o ângulo B de x e o ângulo C de 3x, já que ele mede o triplo. Observação: a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é 360 graus. Então, a soma dos ângulos internos desse trapézio é 360 graus. Eu vou escrever a seguinte equação: x mais 3x mais 90 igual a 360. Então, o ângulo x é o ângulo B, 3x é o ângulo C e os outros dois medem 90. Então, eu vou resolver esta equação. Isolar os termos de x. X mais 3x vai ser igual a 360 graus menos 90 mais 90 são 180. Então, menos 180 graus. Resolvendo, nós temos x mais 3x igual a 4x, que é igual a 360 menos 180 são 180 graus. Agora, para encontrar o x, eu vou escrever x
igual 180 graus. 180 graus dividido por 4. Ou seja, x é igual a 180 graus dividido por 4. Logo, x é igual a 45 graus. Portanto, o valor do ângulo B, que mede x, é 45 graus. E assim fica fácil encontrar o ângulo C. Então, vamos escrever aqui a medida desses três ângulos. Nós temos que A é igual a 90 graus. B é igual a 45 graus. C é o triplo de 45 graus, que é igual a 135 graus. E D é igual a 90 graus. Então, esses são os valores dos 4 ângulos internos desse trapézio. Exemplo 2. No trapézio ABCD, EF é base média. Determine a medida x da base maior AB. Bom, como eu já sei que a base média é igual a metade da soma das duas bases, maior e menor, vamos montar aqui a equação e obter o valor do x. 16,7 vai ser igual a x mais 12,9. Então, 16,7 vai ser igual a x mais 12,9 dividido por 2. Então, nós temos aqui a nossa equação e nós vamos resolvê-la. Aqui, nós podemos aplicar a propriedade fundamental das proporções, que diz que o produto dos meios em uma proporção é igual ao produto dos extremos. Ou seja, o denominador dessa primeira fração multiplicado pelo numerador dessa segunda vai ser igual ao produto desse número multiplicado por esse denominador. O denominador aqui é 1, então 1 vezes x mais 12,9 é igual a x mais 12,9, que vai ser igual a 16,7 multiplicado por 2, que é igual a 33,4. Assim, x é igual a 33,4 menos 12,9. Logo, x é igual a 20,5. Então, esse é o valor da base maior, AB, de medida indicada aqui por x, 20,5. Então, assim nós finalizamos a aula de hoje. Bons estudos a todos.